Olá, boa tarde. Eu fico bem feliz de receber a todas e todos vocês que estão aqui conosco, prestigiando essa transmissão. Eu sou a Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna e uma pessoa apaixonada por educação. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se todas e todos conseguem nos ouvir. Por favor, comentem no chat qualquer problema que tenhamos na transmissão, se está tudo certo com o áudio, com o vídeo. O nosso time técnico está todo de apoio aqui para ajudar vocês a resolver qualquer situação emergencial. Também queria pedir um favor, comentem de onde vocês são, quem são vocês, deixem uma breve descrição da sua escola, do seu interesse nessa live. Nós vamos adorar ouvir vocês, saber mais de vocês. Então, eu queria muito dizer para vocês da nossa alegria de estar aqui hoje, porque o Instituto Reúna, ele vem trabalhando há bastante tempo no desenvolvimento de soluções técnico-pedagógicas para apoiar as redes na implementação da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio. Hoje é um dia feliz porque nós vamos trazer os guias e materiais que nós produzimos no âmbito do programa Skills for Prosperity, que é um programa cuja toda a produção tem a ver com ajudarmos o Brasil, os professores, os estudantes, as redes, a desenvolverem habilidades de inglês. Esse programa é um programa bem importante, porque falar inglês é um marcador social que pode apoiar muito os estudantes, as pessoas, a se desenvolverem, ao mesmo tempo que ele é um marcador social e pode intensificar as desigualdades sociais no país. Hoje, o Brasil tem dados de que menos de 4% da população brasileira se sente capaz de se comunicar em inglês com alguma fluência. Então, o programa que é feito em parceria com a Embaixada Britânica no Brasil, o governo britânico e várias outras organizações que já já vocês vão conhecer, ele busca transformar essa realidade. Ele busca fazer com que nós possamos ajudar os estudantes, os professores, nós possamos redemocratizar ou ainda democratizar o acesso do ensino da língua inglesa, da aprendizagem da língua inglesa, com qualidade nas escolas públicas, a partir de um olhar do inglês como língua franca. Ou seja, nós não somos nativos da língua inglesa, mas nós somos capazes de falar suficientemente o inglês para nos comunicarmos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ao receber pessoas que vêm nos visitar, ao visitarmos outros lugares que falem a língua inglesa, enfim, nas mídias sociais, de muitos jeitos diferentes. O programa que o Instituto Reúna desenvolveu é um programa que nós dizemos que ele tem coerência pedagógica sistêmica. Por quê? Porque a partir da Base Nacional Comum Curricular da língua inglesa, a partir, portanto, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, que é onde o inglês foi colocado como língua estrangeira, nós desenvolvemos uma série de recursos que apoiam a formação dos professores, a produção, seleção e análise dos materiais didáticos que apoiam o ensino e aprendizagem da língua inglesa, a avaliação e até a proficiência. Só que nós demos um passo, porque nós não ficamos só na Base Nacional Comum Curricular. No âmbito do programa, nós precisamos apoiar o Brasil a desenvolver e a saber como analisar a proficiência da língua inglesa em quem ensina e quem aprende. E há um parâmetro internacional para isso, que é o CFR, e no âmbito do Skills for Prosperity, os materiais que o Instituto Reúna desenvolveu também levam isso em consideração. Mas, olha,
eu não estou sozinha aqui para conversar com vocês hoje, né? Então, eu queria chamar para vir aqui comigo a Andrea e a Lívia, que são as nossas consultoras, duas parceiras que desde o começo desse programa estão com o Instituto Reúna nesse processo de ajudar o Brasil a melhorar o ensino e aprendizagem da língua inglesa. Então, Andréa, muito bem-vinda. Lívia, muito bem-vinda. Eu só vou pedir, antes de passar a palavra a vocês, que a gente espere um minutinho e juntas possamos convidar as pessoas que estão nos assistindo para ver um vídeo, que é o vídeo que conta um pouco mais dessa história que nós construímos em conjunto. Vamos lá? O domínio da língua inglesa no Brasil ainda está muito restrito às classes mais privilegiadas economicamente. Infelizmente, a escola ainda não é vista como um local onde essa aprendizagem pode e deve acontecer. Embora o estudo da língua inglesa seja uma garantia para todos os estudantes do país, apenas 5% da população com mais de 16 anos afirma ter algum conhecimento do idioma. No entanto, cerca de 80% das vagas de empregos para cargos de alta remuneração pedem inglês como requisito. A conta não fecha, não é? É entendendo a importância de melhorar a proficiência dos estudantes brasileiros na língua inglesa e apoiar as secretarias de educação neste desafio que o Instituto Reúna integra o consórcio do programa Skills for Prosperity. O programa é uma parceria entre a Fundação Lehman, o British Council e a Associação Nova Escola e nasceu para apoiar o aprimoramento do ensino da língua inglesa no Brasil. A iniciativa é viabilizada pelo fundo britânico Prosperity Fund. Como parte do consórcio, o Reúna produz guias e referenciais técnicos alinhados à Base Nacional Comum Curricular, com a inovação do diálogo com o Quadro Comum de Referências em Línguas, um documento de credibilidade mundial que é adotado por diversos países para apoiar o ensino e aprendizagem de línguas. Mas afinal, o que isso significa? Os guias e referenciais criados pelo Reúna indicam como o estudante pode evoluir na aprendizagem da língua inglesa, tendo como referência os níveis sugeridos no CFR, acompanhando as aprendizagens e competências previstas na BNCC para cada fase de ensino. Esses materiais foram desenvolvidos pensando nas possíveis adaptações e necessidades de cada contexto local, e têm uma visão holística para o processo de aprendizagem, passando pela formação docente, avaliação e material didático, sempre com o currículo no centro. O Instituto Reúna criou materiais para a etapa dos anos finais e também para o ensino médio. Você vai conhecer melhor cada um deles nos próximos vídeos. Todos são gratuitos e estão disponíveis no site do Reúna. Então, o convite que nós temos para vocês é que hoje, conversando comigo, André e Lívia, vocês possam conhecer um pouco mais. Eu vou pedir a vocês que compartilhem seus comentários e suas perguntas no YouTube, no chat do YouTube, e que compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar pelo ensino e aprendizagem da língua inglesa. Então, André e Lívia, vamos lá? Vocês contam um pouco mais para a gente como é que é esse programa, o que que ele tem, que materiais são esses? Eu aposto que está todo mundo curioso. Andréia, estou passando a palavra para você. Tá ótimo, Kátia. Boa tarde a todos e todas. É com grande alegria que nós estamos aqui apresentando os materiais do programa Skill for Prosperity. E acho que, para começar, eu poderia dizer que a BNCC ela trouxe muitas novidades e desafios para o ensino e aprendizagem da língua inglesa nas escolas. E a primeira coisa, então, para nós ressaltarmos é que o nosso material ele vai materializar um caminho possível para implementar as premissas da BNCC na sala de aula.
E quando eu falo implementar as premissas, eu me refiro à questão do inglês como língua franca, eu me refiro a entender como o inglês dentro da área de linguagens pode trabalhar dentro do currículo escolar, os multiletramentos, que é tão forte na BNCC, a questão do protagonismo juvenil, que é muito importante, como que ele se materializa na sala de aula. Então, nossos materiais vão contribuir bastante para essa implementação da BNCC na sala de aula, pensando que agora o inglês passa a ser disciplina obrigatória, né? Então, temos muitas novidades aí que o nosso material vem auxiliar. E depois, eu acho importante ressaltar duas novidades que tem no nosso material. A primeira, a Kátia já antecipou aí um pouquinho, já deu um spoiler para nós, que o nosso material ele vai propor um diálogo da BNCC com o quadro europeu comum de referências para a língua, nome extenso, né? Quadro Europeu Comum de Referências para a Língua, para línguas. A gente, em inglês, chama ele de Common European Framework of Reference, e nós estamos muito acostumados a chamar esse referencial de CFR, né? Então, talvez aqui na live a gente vai acabar falando CFR, mas quando nós falamos CFR, nós estamos nos referindo a esse referencial, que, para quem não conhece, é um referencial mundial e que ele sugere níveis de proficiência, que depois nós vamos explicar um pouquinho mais. Então, a gente faz um diálogo, né, da BNCC com esse quadro comum de referência para línguas, que eu vou chamar de CFR. Além dessa novidade, né, da conexão da BNCC com o CFR, uma conexão sugerida pelos nossos materiais, eu acho que tem um caráter muito inovador, que é pensar na língua inglesa com um aspecto inclusivo, né? Como que o nosso material ajuda a promover um ensino de inglês inclusivo do ponto de vista racial e de gênero. Então, essa é uma marca, né, de destaque do nosso material. Então, convido vocês, né, além dessa live, ouvir isso um pouco nessa live, explorar o nosso material com esse viés. Nós vamos falar um pouco nessa live sobre dois materiais, que é o Escopo Sequência e o Guia de Proficiência, mas eu acredito que é importante vocês saberem que para cada etapa, né, tanto para anos finais quanto para ensino médio, nós produzimos 6 materiais, né? Escopo Sequência, referencial curricular, guia de proficiência, guia de materiais didáticos, guia de avaliação e guia de formação docente, todos eles alinhados entre si, mas não caberia numa única live falarmos de todos eles, então nós vamos ficar no Escopo Sequência e no guia de proficiência, já que esses são os 2 documentos que guiaram a produção dos outros, e eu acho que é um bom começo para vocês começarem a mergulhar nos nossos materiais e entender como que eles podem ajudar o ensino e a aprendizagem do inglês na sala de aula. Olivia, você pode apresentar, então, para nós um pouquinho do Escopo Sequência, né? Apresentar o que é, para as pessoas entenderem. Vamos lá. Vamos lá, Clara Andréia. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês para contar um pouquinho dos documentos que a gente produziu no âmbito do programa, né, do Skills for Prosperity, esse programa tão importante no que se trata, falando de língua inglesa, do ensino e da aprendizagem de língua inglesa no nosso país. A gente vai fazer um recorte aqui, muito inicial, mas vocês vão conseguir ter uma boa ideia de todos os documentos que nós produzimos. O Escopo Sequência, ele é um documento, é bem possível que muitos não tenham ainda ouvido falar em Escopo Sequência. É um documento muito inovador que nós produzimos no âmbito do programa, e ele é pouco conhecido no Brasil. Ele é um documento que serve para organizar as aprendizagens propostas no currículo. Ele é já bastante utilizado em contextos internacionais, e eu diria que no Brasil ele é mais utilizado pelo mercado editorial.
No Brasil, a gente tem o currículo, né, como documento que define o caminho a ser percorrido numa trajetória escolar e que vai determinar, aí, entre outras coisas, a aprendizagem que deverá acontecer no período de um ano letivo. O escopo e sequência, por sua vez, ele vai organizar as aprendizagens apontadas no currículo em unidades menores, com coerência temática e também numa sequência lógica e progressiva ao longo do tempo. Assim, a gente pode dizer que um escopo sequência ele é um documento intermediário entre o currículo, ou seja, ele é mais específico que o currículo e mais amplo que os planos de aula. De maneira bastante resumida, nós podemos dizer que escopo, né, na expressão escopo e sequência, escopo refere-se aos conteúdos e às habilidades que devem ser contemplados no ensino, e sequência é a forma como essas habilidades e como esses conteúdos vão ser ordenados e deverão progredir ao longo do período escolar. Andréia, acho que você pode agora nos contar um pouquinho, nos mostrar, já que o escopo sequência é um documento tão inovador, né, nos mostrar como é que as aprendizagens se organizam no escopo sequência. Claro, foi uma novidade para nós conhecermos o escopo sequência, né, que é um documento tão utilizado em outros contextos fora do Brasil, e aqui professores não usavam, né? A gente não tem o hábito de usar o escopo sequência, mas vocês vão conhecer um pouquinho desse documento e entender como ele é útil, né? Para fazer esse diálogo entre sala de aula e currículo, né? Ele faz essa ponte. Mas vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho, então, do nosso escopo sequência e depois quem ficar com dúvida vai escrevendo no chat e a gente, ao final da live, tenta esclarecer as dúvidas. Primeiramente, então, o escopo sequência ele é organizado por unidades temáticas nos diferentes anos, né? Então, como vocês podem ver, no 6º ano nós temos 5 unidades, no 7º ano 4, no 8º ano outras 4 e no 9º ano mais 4 unidades. Aqui vocês têm um panorama geral de todas as unidades do documento. Então, aqui eu estou mostrando o escopo sequência dos anos finais, né? E aqui, e vocês estão observando agora todas as unidades que tem no documento. Essas temáticas estão em diálogo com expectativas de proficiências almejadas para cada ano escolar. Então, eu contei para vocês que o nosso escopo sequência, ele traz o diálogo do CFR, né, desse referencial internacional, com a BNCC. Então, considerando esse diálogo, que vocês conseguem ver essas unidades temáticas. Vocês observam que elas vão do concreto e familiar, do falar de mim, né? Então, você vai personal identification, relations with other people, daily life. Então, o estudante do 6º ano, vocês observam que ele vai estar mais centrado nele, né? Que utiliza uma linguagem mais simples, mais concreta. E ele vai progredindo, né? Até alcançar no 9º ano, falar de coisas que já são mais abstratas, né? Digital Technologies and Medias, por exemplo, ele saiu desse universo concreto, né, do falar de mim, falar de si, falar do outro, e vai progredindo. Então, a dificuldade linguística, o desafio linguístico, ele também vai crescendo ao longo dessas temáticas, fazendo esse diálogo com o CFR. E agora, eu vou mostrar mais detalhes do documento. Então, não seria possível mostrar tudo, então eu vou selecionar uma unidade do 8º ano, que se chama Public Transport, e a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes o que tem dentro dessa unidade, no próximo slide. Então, aqui, ó, Unit 2, Public Transport, então vocês veem que tem o título da unidade, essa é uma unidade do 8º ano. Depois, vocês observam o tempo estimado. Então, toda a nossa matriz do escopo sequência, ela tem um tempo estimado, que é, neste caso, de 5 a 10 semanas de aula. Após, vocês observam, aqui no escopo sequência dos anos finais, que nós temos os eixos, né? Interação oral, compreensão oral ou listening, produção oral ou speaking, leitura, reading,
escrita, ou writing, e consciência intercultural. Se vocês reconhecem, né, imagino que vocês devam estar reconhecendo que esses eixos, eles vêm da BNCC, né, mas ao mesmo tempo, eles trazem essa conexão com o CFR. Para cada um desses eixos, vocês observam objetivos de aprendizagem, um ou no máximo 2. Então, por exemplo, a interação oral, objetivo de aprendizagem nessa unidade. Trocar opiniões com o interlocutor por meio de frases curtas e simples sobre vantagens e desvantagens dos meios de transportes públicos. Ou esclarecer dúvidas do interlocutor utilizando paráfrases. Então, vocês vão ver que, após o eixo, encontramos os objetivos de aprendizagem. Em seguida, tem as habilidades da BNCC. Então, quais habilidades da BNCC são contempladas nesses objetivos de aprendizagem? Pensando que o escopo sequência, as matrizes do 8º ano, elas contemplam todas as habilidades da BNCC. E, por fim, nós temos, então, o conhecimento linguístico discursivo, né, que são os conhecimentos de gramática e vocabulário. Nós acreditamos na importância deles, mas tivemos o cuidado de pensar nesses conhecimentos de vocabulário e gramática sempre a favor da comunicação. Então, pensando sempre na língua em uso e para o uso. Então, por exemplo, se aqui nós colocamos que um objetivo era esclarecer dúvidas do interlocutor utilizando paráfrases, né, um objetivo de aprendizagem de interação oral, observem que o último item de vocabulário é expressões para parafrasear algo já dito. Então, exemplo, sorry, I'll start again. Sorry, I'll try to say that again. Então, a gente sugere vocabulário e gramática que vão colaborar para que esses objetivos sejam alcançados, pensando sempre na BNCC. Depois de... Opa, desculpe. Depois que a gente passa pela matriz, é importante dizer que o escopo sequência, ele traz os descritores do CFR que são contemplados naquele ano. Então, aqui é o 8º ano, então aqui são os descritores vindo desse referencial internacional que são contemplados. E vocês observam que junto desses descritores tem o nível de proficiência, que depois nós vamos falar um pouquinho mais quando falarmos do guia de proficiência, mas vocês observam aqui, ó, então é o nível de proficiência A2, e esse descritor, né, esses descritores que estão aqui, são contemplados na matriz do escopo sequência do 8º ano. E sempre os mesmos eixos. Então, tinha lá oral, spoken interaction, os mesmos eixos da BNCC são trazidos aqui do CFR, com a seleção dos descritores que se correlacionam. No próximo slide, vocês conseguem observar o perfil de saída. Então, o escopo sequência, ele também vai trazer um perfil de saída para os estudantes do 8º ano. Então, ao final do 8º ano, o que é esperado desse estudante ou dessa estudante? Em interação oral, nós trazemos sempre 2 ou 3 objetivos finais. Então, ao final do ano letivo, é esperado que o estudante alcance esses objetivos de aprendizagem. Esses objetivos estão separados por eixo e, novamente, eu gosto de afirmar que aqui você observa um diálogo bem cuidadoso da BNCC com o CFR. Então, a gente olha para o CFR, pensa o que o CFR entende como uma habilidade, uma competência necessária para um estudante naquela proficiência, olha para a BNCC, o que ela entende como necessário para aquele ano, faz a união disso, né, e traz esse perfil de saída que se desdobra ali nas matrizes do escopo sequência. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o escopo sequência do ensino médio,
né? Então, até agora eu estava falando dos anos finais, e agora eu vou mostrar o do ensino médio. Então, ali nos anos finais, eles eram divididos por ano, né? Então, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e dentro dos anos, as unidades. Aqui, nós não estamos dividindo por anos, até porque existe uma flexibilidade muito grande, né, de organização curricular do ensino médio. Então, nós tivemos a preocupação de fazer 6 módulos independentes entre si, né, flexíveis e independentes. Então, é necessário, o primeiro módulo precisa ser o primeiro, então, bem-estar e qualidade de vida precisa ser o primeiro. Os demais, eles podem seguir a ordem que for mais adequada ao currículo, e ele pode estar de forma, não nessa forma, 2, 3, 4. Então, o mundo do trabalho não precisa vir depois de bem-estar e qualidade de vida, né? Ele pode ser o último, enfim. Ou, dependendo do contexto escolar, pode trabalhar e, de repente, deixar o outro, mas ele é bem flexível. Então, como vocês podem observar, são 6 módulos: bem-estar e qualidade de vida, mundo do trabalho, ciência e tecnologia, mídia e notícia, interculturalidade e sustentabilidade. Observem que a temática desses módulos, ela também não foi aleatória, né? Nós pensamos nessa temática pensando na formação integral desses jovens. E após essa escolha, nós vamos para o próximo slide, que ele vai falar sobre as unidades. Então, vocês observam que cada módulo, ele é organizado em 4 unidades, e essas unidades também são temáticas. No próximo slide, vocês veem que a gente destaca um campo de atuação, né? Olhando novamente, a gente olha para a BNCC do ensino médio, então, e a gente, né, faz um escopo sequência em diálogo com a BNCC. Então, nós trazemos diversos campos de atuação e uma variedade deles. Então, a gente traz 2 da campo da vida pessoal e os demais, os outros campos. E, por fim, a gente tem o nível de proficiência. Então, nós indicamos em cada módulo qual nível de proficiência é exigido, né, é trabalhado naquele módulo. Observem que só tem um módulo, que é A2 e B1, então ele está finalizando ali o nível A2 e iniciando o B1, e por isso que eu disse que esse precisava ser o primeiro módulo, e todos os demais são do nível B1. Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, quando formos falar dos níveis de proficiência, mas acho que já vale a pena chamar atenção para isso. E agora, no próximo slide, assim como eu fiz com o escopo sequência dos anos finais, eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como é organizado o escopo sequência do ensino médio. Então, considerando esses 6 módulos, que a gente poderia chamar de 6 cursos, né? A gente vai olhar para o módulo Mundo do Trabalho, e não dá para eu mostrar todas as unidades, infelizmente, mas fica o convite para explorar os nossos documentos. Aqui nós vamos olhar especificamente para a unidade 4, que se chama Job Interview. Então, nessa unidade, se vocês observarem, a estrutura do escopo sequência do ensino médio é bastante parecida com a dos anos finais, né? Então, primeiro nós temos os eixos, então, novamente, contemplando todos os eixos, né, de produção e recepção, pensando que essa foi uma novidade da BNCC e, ao mesmo tempo, um desafio, né? A BNCC, ela traz a novidade de inserir a oralidade, né? O speaking, o listening. Então, nós trazemos, né, como eu disse no início, um dos propósitos dos nossos documentos é auxiliar na implementação dessas premissas e conhecimentos que a BNCC traz. Então, aqui vocês vão observar sempre que nós contemplamos a oralidade, seja na produção, que é o speaking, ou na recepção, que é o listening.
Então, vocês vão observar que no ensino médio a gente tem os eixos listening, que, né, é a compreensão oral. Pode voltar um pouquinho no slide anterior? Obrigada. Produção oral, que é o speaking. Leitura, que é o reading. E escrita, que é o writing. Então, novamente, começa pelos eixos. Depois nós temos os objetivos de aprendizagem. Aqui, um objetivo para cada eixo, né? Então, por exemplo, o de listening, compreender uma entrevista de emprego, identificando informações gerais específicas, né? E aí a gente tem um objetivo para cada eixo. Então, o speaking, fazer uma simulação oral de uma entrevista de emprego, né? E por que entrevista de emprego? Porque é a temática da unidade, né? Job interview. Depois dos objetivos de aprendizagem, nós temos as habilidades da BNCC, que são materializadas nessa unidade e com esse objetivo de aprendizagem. E nossas últimas colunas, sempre vocabulário e gramática, mas sempre pensando na língua, no uso e para o uso. Então, vocabulário utilizado em entrevistas de emprego, conectivos de ilustração, exemplo, such as, for example, for instance. E gramática, present perfect, interrogative form e present perfect plus just. I have just started this job. Então, a gente pensa sempre em que gramática, que vocabulário é necessário para que esse objetivo de aprendizagem seja contemplado, né, seja aprendido e ensinado. E esse objetivo de aprendizagem sempre pensando na língua no uso e para o uso. Além disso, eu esqueci, né, de iniciar, que a unidade começa sempre pelo tema, então, Unit 4, Job Interviews, e sempre com carga horária. Então, aqui 8 a 10 aulas regulares, mais 2 horas de estudos autônomos, né? O documento a gente explica um pouquinho mais o que é o estudo autônomo, traz exemplos, então vale muito a pena explorar o material. Vamos lá. Isso, exatamente. No próximo slide, então, como nós fizemos para os anos finais, a gente faz no escopo sequência do ensino médio, de trazer, nós estamos falando que essa matriz de escopo sequência, ela trabalha o nível B1 do CFR. Mas aqui a gente traz no documento quais descritores do B1 são trabalhados nessa unidade, considerando todos os eixos, listening, speaking, reading e writing. Então, vocês observam que sempre do nível B1, já que estamos falando do módulo a unidade de Job Interview, que está dentro do nível de proficiência B1. Então, vocês observam os descritores. E no próximo slide, como acontecia nos anos finais, a gente tem um perfil de saída. Então, quem cursar esse módulo, ao final do módulo, precisa ser capaz de fazer o quê com a língua, né? Pensando que esse perfil de saída, ele nunca vai ser focado num conteúdo. Então, ele precisa saber present perfect, ele precisa saber o vocabulário disso. Ele é sempre, ao invés disso, a gente acredita na língua para comunicação, na língua em uso e para o uso. Então, vocês vão ver que os objetivos de aprendizagem nesse perfil de saída, ele sempre vai trazer algo que o estudante ou a estudante é capaz de fazer com a língua ao final do módulo. Então, por exemplo, aqui, produção oral, speaking, né? Um objetivo de aprendizagem, comparar hábitos atuais e de gerações anteriores. Então, você vai ver que é um fazer com a língua. E aqui, nesse documento, novamente, a gente vê uma relação muito cuidadosa da BNCC com o CFR, esse perfil de saída. Então, se você olhar os descritores do CFR e olhar, né, as exigências da BNCC, você vai perceber que aqui, nesse perfil de saída, eles estão em diálogo. E, enfim, essa união, ela não foi pensada somente do ponto de vista da língua, né? Trabalhar oralidade, trabalhar escrita, trabalhar leitura, ela também foi pensada no ensino de inglês dentro do contexto de educação. Então, a gente tem um cuidado
de pensar o inglês a favor da formação integral dos nossos alunos e alunas. Lívia, quer trazer um pouquinho mais? Não, eu estava aqui pensando, André, é muito importante isso que tu traz, né? Porque quando tu mostra para a gente nas matrizes a progressão das aprendizagens nas unidades, nos módulos do escopo sequência, quando a gente enxerga ali os eixos, a gente percebe que o escopo sequência traz esses temas que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes e das estudantes, e que ele tem esse cuidado em contemplar diversos campos de atuação de uso da língua. Então, na verdade, fica muito evidente que os pressupostos da BNCC, eles estão nos documentos, estão no escopo sequência, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar também, que é como o escopo sequência pode potencializar o trabalho interdisciplinar, a possibilidade de estabelecer vínculos entre as habilidades dos anos anteriores ou até habilidades do mesmo ano, e mesmo, né, entre as diferentes disciplinas. E ainda traz uma proposta evidente de progressão das aprendizagens. Então, isso é muito inovador, essa combinação da base com o CFR, trazendo, né, todo esse insumo em prol do desenvolvimento integral dos estudantes. E vale lembrar aqui, né, gente, que tanto o escopo sequência dos anos finais quanto do ensino médio, como todos os outros documentos que nós produzimos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles são materiais gratuitos, eles foram criados por nós, especialistas do Instituto Reúna, com apoio de outras pessoas, de outras organizações, e eles estão disponíveis no nosso site. Então, a gente convida todos vocês a acessarem e conhecerem os documentos. A gente está falando tanto, né, de níveis de proficiência, de A2, de B1, né, acho que vale a pena agora a gente começar a apresentar, então, o guia de proficiência, que, já que ele norteou tanto a produção não só do escopo sequência, quanto dos outros materiais, acho que vale a pena agora a gente começar a mergulhar um pouquinho no nível de proficiência, dizer o que é esse A1, A2, B1, B2, que aparece bastante nos nossos documentos. Com certeza. Eu acho que vale iniciar essa discussão pensando um pouquinho que é muito comum a gente ouvir os termos básico, intermediário, avançado, para descrever a capacidade de demonstração, de conhecimento, habilidade do uso do inglês em situações comunicativas. Mas se a gente parar para pensar, né, o que significa ser um usuário básico do idioma? E o que diferencia alguém do nível básico de outra pessoa em nível intermediário? A resposta a esses questionamentos, se a gente for pensar, é muito subjetiva, né, gente? E vai variar muito também de acordo com objetivo de aprendizagem, com o contexto de ensino e de aprendizagem. O guia de proficiência que nós construímos aqui no Instituto Reúna para o programa, ele vai inicialmente discutir o que a gente entende por proficiência, né? E de maneira muito inovadora, nós sugerimos níveis de proficiência com bases no quadro europeu, nos níveis do quadro europeu, tanto para docentes quanto para estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, para isso, como eu mencionei, nós nos pautamos nos níveis do CFR e também nas competências e nas habilidades da BNCC. Vou passar a bola para a Andréia agora, acho que ela pode nos mostrar um pouquinho, antes de nós seguirmos, esses níveis, quais são esses níveis de proficiência do quadro europeu. Então, para quem não conhece, né, o CFR, ele divide os níveis de proficiência em A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, a gente deixa de usar aquelas nomenclaturas de básico, intermediate, high intermediate, advanced, high advanced, né? Então, a gente abandona essas terminologias e passa a usar A1, A2, B1, B2, C1, C2, pensando que o A1, ele é o primeiro nível iniciante, né? Considerando nosso material. O CFR, ele traz um pré-A1, mas a gente aqui vai começar a falar do A1.
E ele chega ao C2, sendo o C2 o mais avançado. Aqui, a gente também pode dizer que há divisão de 3 subcategorias. Então, é o A, o nível B e o nível C. Então, o nível A é o que eles chamam de usuários básicos, que é aquele usuário que sabe falar mais sobre si, né, de coisas mais concretas. Depois nós vamos para o nível B, que é de usuários independentes, que são usuários da língua que já conseguem fazer muita coisa em inglês, né? Pode ser, o CFR não é especificamente para a língua inglesa, ele pode ser para qualquer língua que esteja sendo aprendida ou ensinada. Opa, só um instantinho aqui. Obrigada, estou ganhando uma flor aqui, ó. Coisas do trabalho em casa, né? Ganhei uma flor. E o nível C, que são usuários mais proficientes na língua. Então, que eles são capazes de fazer tudo ali com a língua com bastante exatidão. A grande diferença do nível B para o nível C é que o nível B, ele faz muita coisa, mas ele não tem tanta exatidão na língua. Então, ele comete desvios de língua, né? Há quem fale que isso é erros, né? Erros na língua, mas eu não acredito, né? Acho que ele tenta se comunicar, mas não com tanta exatidão. Já o C, a gente já espera mais exatidão. Acho interessante dizer que esses níveis, eles não são tão precisos, né? Como está escrito aí, eles parecem um arco-íris, né? Então, eles não são tão absolutos e precisos, mas a gente vai usar, então, essa terminologia. Perfeito, Andréia, muito obrigada. Então, gente, no Guia de Proficiência, nós partimos desses níveis do CFR que a Andréia apresentou, e nas aprendizagens previstas pela BNCC, para, então, desenhar expectativas de aprendizagem de proficiência para os estudantes. Aqui nesse slide, vocês podem ver as expectativas para os estudantes. Ali no 6º ano, a gente parte, então, do nível A1, chegando no 9º ano a um nível A2. E lá no ensino médio, nós temos a finalização do nível A2 e também a consolidação do nível B1. Ao criar essas expectativas, esse guia de proficiência, ele vai apoiar a compreensão das aprendizagens possíveis e também das aprendizagens apropriadas para cada uma das etapas de ensino. Já as expectativas para docente, que são as que estão nesse slide, elas podem guiar o planejamento de iniciativas de formação inicial, de formação continuada, além também de servirem como estímulo aos professores e às professoras a estabelecer metas linguísticas para o autodesenvolvimento profissional. Eu acho que aqui, Andréia e Kátia, vale a gente fazer uma menção ao curso LIFT, que é um curso online gratuito de inglês para docentes, que foi produzido pela Nova Escola no âmbito do programa, que tem como objetivo específico, né, desenvolver a proficiência linguística e os saberes docentes de professores e professoras, especialmente aqueles e aquelas da rede pública. Bem, voltando para os níveis de proficiência que vocês conseguem ver no slide. Então, a gente parte ali de um A2, B1, B2 e C1. Lá em cima, vocês veem estágios de desenvolvimento docente, né? Então, a gente propôs esses níveis com base, não, os níveis são indicados em estágios de desenvolvimento que são enumerados de 1 a 4 e que buscam representar a noção de desenvolvimento gradual ao longo do tempo. Eu diria que esses estágios, eles auxiliam na definição de expectativas de proficiência que sejam mais factíveis ao contexto educacional do nosso país e também porque eles carregam a ideia de progressão e de desenvolvimento ao longo da carreira. Então, eles respeitam essa experiência e a formação de cada docente e ajudam a legitimar ainda mais os programas de formação em serviço. No âmbito de materiais didáticos,
essas definições de proficiência também são úteis, né, porque ajudam a gente a entender os níveis a serem cobertos no material didático, né, e também podem auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao ensino e à aprendizagem da língua inglesa. Novamente, os guias de proficiência, nós temos um para os anos finais e um para o ensino médio, estão ambos disponíveis no site do Instituto Reúna. Uau! Bastante coisa, né, pessoal? E aqui a gente está falando só de escopo, sequência e guia de proficiência, né? Só para vocês entenderem de onde vem a ideação de todo esse material. Acho que são materiais bastante inovadores, né? Traz bastante novidade para o ensino de inglês nas escolas. E acho que é isso. O escopo sequência, ele vai poder ajudar na criação de novos currículos ou na revisão de currículos atuais. Ele pode ajudar na elaboração de materiais didáticos. Ele pode ser, né, ajudar em processos avaliativos, né? Aquele perfil de saída, os objetivos de aprendizagem, pode alimentar critérios avaliativos. Fora isso, o guia de proficiência, ele é bem amplo, né? Ele pode servir de insumo para desenvolvimento de materiais de referência, ele pode apoiar tomadas de decisões referente ao contexto de ensino-aprendizagem, enfim, tem muitas possibilidades de exploração desses materiais. Mas a gente falou, né, o tempo é curto, a gente só conseguiu falar de escopo, sequência e guia de proficiência, e falar só um pouquinho, né, porque o material é bem mais rico do que isso que nós estamos trazendo aqui. Mas acho que, Lívia, você pode mostrar um pouquinho o que pode ser explorado, né, no site. Com certeza. No site do Reúna, e no Observatório do Ensino para o Ensino de Língua Inglesa, vocês podem acessar todos os materiais que o Reúna produziu no âmbito do programa. Escopo sequência, referencial curricular e os guias de material didático, avaliação, formação docente e proficiência. É importante mencionar, gente, que embora esses materiais eles sejam independentes entre si, o escopo sequência e o referencial curricular, eles são os documentos que vão oferecer sustentação para o ensino e para a aprendizagem da língua inglesa. Vocês puderam conhecer um pouquinho do escopo sequência na live de hoje. A partir dele é que nasce o referencial curricular, que é um material riquíssimo que orienta a produção ou a revisão de propostas curriculares para a língua inglesa. Orientados pelo escopo sequência e pelo referencial curricular, nós temos os guias. Então, isso é essa parte em amarelo dos guias, né, que aparece na imagem, que são os guias de material didático, avaliação, formação docente, proficiência, que, articulados entre si, eles apoiam um sistema pedagogicamente coerente para a implementação da BNCC de língua inglesa para os anos finais e para o ensino médio. É interessante mencionar também, gente, que para o ensino médio, nós produzimos 2 eletivas de língua inglesa, com propostas e sugestões de atividades, orientação para o desenvolvimento das aulas, sugestões de práticas, metodologias ativas, materiais de apoio, momentos avaliativos. São materiais que ficaram muito interessantes, então eu convido todos vocês a acessarem esses materiais, que de novo, eles estão disponíveis gratuitamente no site do Reúna, é só entrar e baixar. Oi, gente. Nossa, muito bom, né? Muita produção. Eu sempre fico muito encantada quando eu vejo tudo isso. Olha, nós estamos com mais de 50 professoras e professores nos acompanhando de vários lugares do Brasil. Então, tem Bragança Paulista, temos Lorena, temos Tubarão em Santa Catarina, temos a Ceilândia no Maranhão, Varginha em Minas Gerais, Tocantins, Bagre, como eu tinha dito para vocês, achava que a gente ia ter prestígio do pessoal do Marajó, estamos aqui, né? Bezerros, em Pernambuco, então
Estamos juntos. Pessoal, eu estou com uma situação de bastante clima de chuva aqui, deve estar dando alguma interferência na minha câmera por causa disso, tá? Mas eu estou aqui e eu não desfoquei a minha tela. Mas eu vou aproveitar, gente, que eu não preciso mesmo ser o centro das atenções, e dizer que nós temos umas perguntas bem interessantes. Então, quero primeiro agradecer muito, né, esse pessoal de tantos lugares bacanas que estão aí nos acompanhando. Queria relembrar, Lívia, uma coisa bem importante que você falou, né, esse curso que a Nova Escola, eu fico brincando que a Andrea me faz, e a Lívia me fazem melhorar a pronúncia, né, Left. Esse curso ele está disponível no site da Nova Escola. As pessoas podem se inscrever, podem fazer. A Nova Escola também fez materiais didáticos muito interessantes que estão lá disponíveis. Então, vamos olhar isso também. Mas eu queria fazer as perguntas que estão aqui. Olha, a Edna, ela pergunta, e aí vocês podem se complementar, enfim. De que forma os níveis do CIEFAR estão contemplados no inglês como língua franca, como uma língua desterritorializada na BNCC. Acho legal, né? A gente só lembrar que a junção foi feita no âmbito do programa, né? Acho que a Andrea e a Lívia e a Andrea podem aproveitar para falar mais isso, né? Mas não é um foco necessariamente não é um foco da base, mas é um foco necessário para o ensino-aprendizagem do inglês. Então, o Reúna e o consórcio todo, né, todo mundo que trabalhou, as organizações trabalharam incorporando, mas eu acho que vocês podem aprofundar isso melhor. E aí eu vou fazer já a segunda, e vocês também podem pensar. Por que nós escolhemos o nível B1 se a expectativa é de que os estudantes encerrem o ensino médio com o nível A2? A gente fez uma escolha, então vamos lá contar por que a gente fez essa escolha. Então, são as duas, né? A relação de CIEFAR com a língua franca, proposta na base, e a diferença de expectativas de níveis de proficiência. Vamos lá, meninas? Vamos lá, posso começar falando sobre a questão do inglês como língua franca, né? Então, como eu disse, os nossos materiais, eles têm essa preocupação, né, em trazer essas premissas da BNCC para dentro da proposta e mostrar como que ela entra na sala de aula. Então, eu acho que, muito além de trazer uma variedade de falantes de língua inglesa, né, e não mais pensar no inglês americano ou britânico, né? Acho que quando a gente pensa em inglês como língua franca, a gente entende toda uma concepção de língua, né? Então, a gente, por exemplo, vai ter como foco a inteligibilidade. Então, é muito mais importante para nós que a comunicação aconteça, né? Seja ela com uma pronúncia que não é americana nem britânica, mas uma pronúncia brasileira, né? Mas inteligível. Então, para nós é muito mais importante que a comunicação aconteça do que a forma como ela acontece. Então, a gente tem esse cuidado e essa preocupação, eu diria até que é uma preocupação central dos nossos documentos, né? Uma postura de ensino-aprendizagem da língua inglesa como língua franca, e como a pergunta veio associada ao nível de proficiência, quando a gente traz o CIEFAR, a gente, primeiro, não está trazendo uma ideia europeia, né? Pelo fato mesmo o documento sendo como European Framework of Reference, a gente entende, esse documento ele foi criado na Europa, desculpa, pelo contexto linguístico do local, né, de muitas línguas, ensino-aprendizagem de muitas línguas, mas hoje ele é um referencial mundial, tanto é que todos os países aqui da América do Sul, eles utilizam também o CIEFAR como referencial nas políticas públicas dele.
Inclusive o Brasil, né? Antes, conforme nós fomos fazendo as documentações, como já dura 3 anos, a gente tem políticas já brasileiras usando o CFR. Então, o PNLD, ele já sugeriu o nível do CFR, enfim, a gente não entende esse documento como um documento que foca na cultura ou no contexto europeu, né? A gente entende um documento que é um referencial mundial mesmo. E pensando nesse documento, como ele fala ele traz competências para a língua inglesa, né? Então, esse casamento é muito rico, né? E muito possível do CFR com a BNCC e pensando, sim, em inglês como língua franca. Para quem tem um pouquinho mais de curiosidade de como língua franca entrou nos nossos documentos e como ele foi contemplado, eu sugiro, inclusive, a leitura do referencial curricular, que é onde a gente explora um pouco mais esse assunto. Liz, você quer falar sobre a próxima? Pode ser, vamos lá. A segunda pergunta foi por que nós escolhemos o B1, né? Então, a gente tem 2 questões aqui. Foi por uma questão de progressão, sim, mas a gente tem também um outro ponto que é muito importante em relação ao guia de proficiência, que nós passamos rápido e não deu para mencionar. Quando a gente fez todo o cálculo de proficiência do que é possível de ser atingido em termos de proficiência ao final do ensino médio, a gente fez pensando num número de aulas em cada ano do ensino médio. Ocorre que a gente sabe que com o novo ensino médio, esse número pode variar muito, esse número de aulas pode variar muito de acordo com o contexto. Então, a gente coloca um nível A2 como um nível que vai ser completado considerando o número de aulas, o número mínimo de aulas, né? E para aqueles contextos que conseguem ir além, que conseguem disponibilizar mais aulas de língua inglesa no ensino médio, nesses contextos é possível se chegar a um nível B1. Não sei se eu gostaria de complementar, Andréia. Eu gosto muito quando você fala lá da questão da progressão, né? Se a gente pensa que o propósito do ensino médio é reforçar, né, e avançar as aprendizagens dos anos finais, então, o primeiro passo que nós fizemos foi olhar para a BNCC dos anos finais, né? Pensar nas habilidades, né, que traz a BNCC, qual é o nível de proficiência que pode ser que está em diálogo com aquela BNCC. Então, o ensino médio nada mais é do que a progressão do que eles veem nos anos finais. Meninas, tem uma pergunta aqui sobre educação de jovens e adultos que, se vocês me permitirem, eu vou comentar. E aí nós estamos aqui já no limite da nossa hora. Vamos ver, né? Estou aqui acompanhando, ver se tem mais alguma pergunta. A gente dá mais um tempinho aí para as perguntas. Mas eu queria responder essa pergunta da educação de jovens e adultos, mas antes fazer um comentário, né? É interessante porque eu acho que, ouvindo vocês, tanto a respeito da inovação do escopo sequência, né? Que é assim, o tempo de ensinar não é o tempo de aprender, mas você precisa ter um tempo de aprender na escola, você precisa ter o máximo das aprendizagens garantidas ali. Você não pode pensar isoladamente na base, porque a base não é currículo, você precisa transpor a base não só no currículo, mas até... Eu gosto de pensar o Scope and Sequence como quase um planejamento reverso, né? Você precisa... A gente fala tanto de planejamento reverso, e eu acho que é um exemplo típico, né? Você precisa saber o que você quer ensinar, como você quer ensinar, para quem você quer ensinar, quais são as evoluções que você espera, um tempo para dedicar a isso. Acho que tem uma coisa que as meninas passaram assim um pouquinho rápido, mas que eu queria destacar,
nós não pensamos nesse programa para 5 aulas por semana, nós pensamos dentro de um número de aulas que elas estudaram, fizeram um levantamento, é a média, né? 2 aulas por semana, a gente teve várias coisas, a ideia não é esgotar tudo nessa live, como a Andrea falou, mas, por exemplo, para quem está trabalhando com itinerários formativos, com ensino médio, dá uma olhada nas eletivas muito interessantes, a gente fez pautas formativas que podem ser usadas, enfim, o conjunto é grande. Por que eu estou falando isso? Para dizer assim, as expectativas são altas, mas o conjunto de materiais que nós desenvolvemos aqui juntos e no âmbito do consórcio é um conjunto de materiais bem robustos que podem, ano a ano, trabalhar com essa progressão de aprendizagem e ampliar, mas eles foram feitos especificamente, pelo menos por enquanto, para o ensino regular, né? Nós não fizemos a modalidade de educação de jovens e adultos, nem nos anos nem nos anos finais, nem no ensino médio. Porém, eu vou dar uma dica. O Instituto Reúna trabalhou, junto com a Fundação Roberto Marinho, num programa que é um programa para desenvolver matrizes curriculares. E as nossas matrizes curriculares, que estão disponíveis, inclusive, também no site do Instituto Reúna, também no site da Fundação Roberto Marinho, nós fizemos uma proposta para matrizes curriculares visando a educação de jovens e adultos do 6º ano até a 3ª série do médio, e tem inglês. O inglês entrou na proposta de EJA, não no âmbito do Skills for Prosperity, mas no âmbito específico da EJA. E como nós partimos da Base Nacional Comum Curricular, do inglês inserido no contexto da área de linguagens e suas tecnologias, muitas das coisas que estão colocadas aqui, vocês vão encontrar lá. Então, para quem se interessa, vou pedir para o time do Instituto Reúna colocar também o link para as matrizes. É muito interessante, porque nós temos isso para a educação de jovens e adultos num outro âmbito que não do Skills for Prosperity, porque este era o âmbito do ensino regular. Mas para a modalidade de educação de jovens e adultos, nós temos lá e vocês podem usar, e eu tenho certeza que vai apoiar muito também. E queria dizer que, ainda assim, vale muito a pena ler os documentos de proficiência, de avaliação, de material didático, da formação de professores, porque os princípios são gerais, né? Os princípios são de ensino e aprendizagem, eles não valem só para o ensino regular. É claro que, quando se trata de Scope and Sequence e do próprio currículo, ao qual a Andrea e a Lívia se referiram, nós precisamos olhar para o tempo, para a modalidade e tal. E aí vocês vão precisar olhar para outra proposta curricular, que não é essa do Skills, mas que vai poder casar perfeitamente com os outros documentos que estão aqui. Time, alguma pergunta a mais que nós temos aí? Andrea e Lívia, temos mais uma pergunta. A Edna também pergunta se inglês como língua franca é uma variedade linguística, e aí ela traz, né, que a ideia de conceito de proficiência do CIEFAR, ela pode mudar um pouco o contexto da língua franca. Acho que é interessante, né? Ela traz aqui até uma referência que certamente vocês devem conhecer, mas se não conhecem, também vai ficar ótimo, porque ela está se baseando nas referências do Jenkins, eu espero que seja assim que se pronuncia, de 2015,
para estudar um pouquinho, para trazer um pouco dessa questão da língua franca, mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco por que nós fizemos as opções e que, enfim, uma coisa não precisa se opor à outra, elas podem se articular bem, né? Sim. Eu começo, depois, Lívia, se você quiser completar. Ela pergunta se inglês como língua franca é uma variedade, né? Eu diria que é muito mais, né? Não é uma variedade de língua, ela é uma postura, né? É uma proposta de concepção de língua, né? Então, ela é muito mais ampla do que uma variedade. Entender inglês como língua franca é aceitar, né, que todas as variedades linguísticas, a partir do momento que ela comunica, ela é válida, né? Ela é rica. Então, é isso. E com isso, ela perguntou sobre... Se não se opõe, se não muda o conceito de... O conceito de proficiência, né? Como que é o nome? Edna, né? Edna, existem muitos, né, conceitos de proficiência, de diferentes abordagens. A gente trabalha com um conceito que a gente traz no guia de proficiência, né? Com qual conceito de proficiência a gente está trabalhando. A gente não entende proficiência como algo absoluto, né? Ele é proficiente ou ele não é proficiente, então não é essa concepção a nossa. A gente tem uma abordagem muito mais ampla sobre proficiência, e eu acho que fica aqui o convite, né, para explorar o nosso conceito, porque, né, como o nosso tempo é curto, eu não teria tempo hábil de explicar qual o nosso que conceito nós estamos utilizando, mas nós tivemos esse cuidado de fazer esse recorte, dizer qual o conceito que nós estamos adotando, né? E esse conceito, ele vai bastante de encontro à compreensão de inglês como língua franca. Espero ter respondido. Complementar alguma coisa, Lívia? Então, a Andréia usou a palavra uma postura, e a palavra que eu usaria, que é uma atitude, então estamos falando da mesma coisa. Eu gostaria só de mencionar, acrescentar, que o nosso referencial curricular, tanto do ensino médio, né, quanto dos anos finais, a gente traz uma discussão bastante grande sobre língua franca, inglês como língua franca, e como esse conceito está incorporado nos nossos materiais. Então, convido todos e todas a acessarem para se aprofundarem no assunto, quem tiver interesse, né? Acho que a Lívia está com um probleminha na câmera, com a internet, né? Olha só, viu, Andréia? A pessoa é professora de matemática, né? E foi pensando muito junto com vocês. Eu queria dizer que eu aprendi muito. Mas tem uma coisa que eu aprendi, pensando nessa pergunta da Edna. A escola, ela tende a ser binária, né? Ou isto exatamente, ou aquilo exatamente. E acho que duas coisas que eu aprendi, e aprendi para mim, assim, para a vida, foi, primeiro, essa ideia da língua franca, como você colocar o foco grande na comunicação, em você conseguir ler, você conseguir falar. E é interessante, né? Porque quando a gente tem oportunidade de falar com pessoas que são falantes nativos, e aí a gente vai com o sotaque brasileiro, né, com as formas de expressão, com os nossos muitos mistakes, as pessoas, elas são muito empáticas. Eu fiquei pensando muito nesses 3 anos, o quanto as pessoas são empáticas, e nós temos muito mais empatia do falante nativo até do que, às vezes, dos nossos próprios professores, né? Eu sou uma eterna aprendiz do inglês, então eu, às vezes, vejo tanto que eu falo muito mais, com muito mais tranquilidade, e leio, até quando eu não estou com a minha professora, porque ela tem uma tarefa, e eu não estou falando mal dos professores,
vocês que são professores de língua inglesa, vocês têm uma tarefa, tem várias tarefas. Acreditar que é possível, achar a melhor forma de ensinar, não é? Buscar a proficiência. No fundo, ao final e ao cabo, mesmo que a gente trabalhe com toda essa ideia da naturalidade da fala, do foco na comunicação e tal, tem uma coisa que nós queremos. Nós não queremos que do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, os estudantes falem do mesmo jeito, leiam do mesmo jeito, porque tem uma progressão, queiramos ou não, com perspectiva de língua franca ou não, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem um pressuposto, que é a progressão das aprendizagens. E a progressão significa que a cada mês eu aprenderei mais do que o mês anterior, a cada aula mais do que a aula anterior e menos do que a que virá, e a cada ano mais do que o ano anterior e mais do que aquele que virá. Então, não há uma oposição, e essa acho que foi a nossa maior descoberta, de nós entendermos com quais parâmetros a gente pode analisar essa progressão da proficiência, da oralidade, da leitura e da escrita. E aí, o CIEFAR não é que ele ele foi a melhor régua que mais se encaixava com as perspectivas de progressão da aprendizagem que está na própria Base Nacional Comum Curricular, né? Então, é óbvio que a gente tem que fazer adaptações para que o foco na progressão não fique maior do que a própria pessoa, para que nós não percamos esse enfoque bonito, não de modalidade linguística, mas de posicionamento, dizendo vamos aprender a nos comunicar, porque se nós ficarmos o tempo todo tentando aprender a gramática para depois falar, talvez não funcione, mas por outro lado, você não pode abandonar as normas, né, de qualquer língua. Então, eu penso que esse exercício é um exercício que eu fui aprendendo com vocês duas e com todo mundo que veio junto nessa árdua tarefa de dizer é possível observar e é possível sonhar mais alto para os nossos estudantes, porque nós confiamos também na capacidade, sonhamos alto junto com os professores que aí estarão. Claro, sempre nós estamos pensando na escola, eu queria, inclusive, caminhar para o encerramento com isso. Sempre nós estamos pensando na escola. Então, são os professores da escola, são os estudantes reais que nós temos, são os materiais didáticos que nós queremos melhorar, é o tipo de avaliação que nós podemos fazer para apoiar que os nossos estudantes de escola pública avancem. Se eu sou uma especialista na língua, se eu sou uma linguista, sou uma especialista da academia, é claro que eu vou ver pequenos desajustes, é claro que eu vou ver que tem alguma coisa que a gente talvez devesse ser um pouco mais fiel, como eu faço com o meu olhar quando eu tenho que olhar qualquer coisa de matemática, né? De vez em quando alguém pergunta para mim, Lívia, nossa, eu fiz uma coisa de matemática, nunca nada está bom? Não, claro que está bom, claro que está ótimo, mas quem está como especialista, como estudioso, como um profundo conhecedor, vai achar uma coisa que pode ser melhor. E para nós isso é ótimo. Se vocês estudarem os nossos materiais, quiserem fazer sugestões, nós estamos muito abertos. Mas eu queria dizer que, no fim, nós fizemos da forma mais séria, estudada, fundamentada possível, mas com algumas licenças pedagógicas, porque, afinal de contas, o nosso foco é a aprendizagem. Com isso, eu queria agradecer a presença de todos e todas que ficaram conosco até aqui. Eu queria dizer, André e Lívia, que nós três aparecemos aqui, né? Mas que nós temos aí todo um time, não só do Instituto Reúna, que nos apoiou, que está lá no back-office, né? Mas um time técnico que permitiu que essa live estivesse acontecendo. Queria agradecer ao time de comunicação do Instituto Reúna, que também cuidou de todos os detalhes, Helgov. Então, gente, muito obrigada.
A gente aparece aqui, mas tem um time inteiro que estava conosco e a todo mundo minha gratidão. Muito obrigada e uma ótima semana, porque hoje é só segunda-feira. Muito obrigada, Kátia.